O desafio é pensar o futuro. Como fazer isso? Aí, no último sábado, meu amigo, pensador, intelectual, uma figura brilhante, Marco Aurélio Nogueira, que escreve regularmente uma coluna para o jornal Estado de São Paulo, deu esse título à coluna dele, O Desafio de Pensar o Futuro. E a coluna é brilhante, porque ela traz para nós, nesse momento de enorme polarização e de calcificação que nós vivemos nas sociedades contemporâneas ocidentais, que você se movimenta por tribos, nichos, e pela rejeição. O Marco Aurélio ele discorre na coluna sobre o papel do passado na construção do futuro. Vale a pena a leitura, eu recomendo que vocês leiam, tá certo? Essa coluna dele no Estado de São Paulo. O que é importante no que ele fala, o que eu queria destacar? Primeiro, ele fala que na vida concreta, a gente vive sempre naquilo, citando a Hannah Arendt, que chamou de lacuna temporal entre o passado e o futuro. O passado é disputado pelas narrativas. Cada um tem a sua interpretação. Ele fala, por exemplo, alguns se valem de omissões e silêncios calculados, outros valorizam os heróis da pátria. Por exemplo, ele cita que quem endeusa no Brasil o passado da ditadura militar usa isso para defender a ideia de que naquela época nós tínhamos um tempo de vida melhor, em que era mais felizes e não sabíamos. Por outro lado, ele cita o caso de Trump, que quer ressignificar toda a história. Putin também vai na mesma linha. Se você olhar o que esses caras fazem e os ideólogos deles, né, eles defendem posições que é explicitamente um retorno ao passado. Não seria um de volta para o futuro, seria um de volta para o passado, e um passado longínquo, com temas como, por exemplo, o papel da mulher na sociedade. Há vários ideólogos ligados ao trumpismo e ao putinismo na Rússia defendem que o papel da mulher é de ser subordinada ao seu marido, de cuidar da casa, de cuidar da família, de não exercer nenhum protagonismo político. Tem um caso nos Estados Unidos de um religioso lá que defende que o voto seja uma decisão familiar conduzida pelo chefe da família, pelo homem da casa. Então Marco Aurélio, ele pega essa questão do passado na coluna dele, mas desenvolve para olhar para o futuro, né? Como o título da coluna dele diz, o desafio de pensar o futuro. Quem está pensando o futuro hoje? Quando a gente, por exemplo, vê a disputa eleitoral em curso no Brasil para as eleições de outubro, o que está em disputa? É o passado. É o lulismo de um lado, o bolsonarismo de outro. Não é um país do futuro. O próprio governo Lula, no seu atual mandato, que é o terceiro, ele vive de trazer novamente políticas que ele já tinha desenvolvido nos governos anteriores. Então a gente vive prisioneiro do passado e não discute o futuro. Então Marco Aurélio nos provoca, com essa coluna dele, a pensar o futuro. E aí, o que ele diz assim? Ipsis literis. Não temos como conceber o futuro por antecipação. Impossível saber se ele será melhor ou pior. Em nossa era de crises em alta e utopias progressistas em baixa, o futuro tornou-se um cenário embaçado, visto como tendo mais perigos que esperança. Olha que frase forte, que construção forte desse raciocínio. Quer dizer, nós somos prisioneiros do medo, perdemos a esperança e a incerteza de qualquer futuro nos faz potencializar esse medo e impede a discussão sobre esse futuro, impede a construção de blocos de ideias. Eu falei em outro vídeo, recentemente, que nós temos uma situação, a eleição de 2026, como eu já disse, ela está calcificada e ela vai ser entre os dois polos, tá certo? E quem ganhar a eleição vai ganhar por uma diferença pequena, como foi em 2022, sendo que hoje o presidente Lula ainda é o favorito, mas não é uma certeza que ganhe a eleição. Por outro lado, depois de 2026, nós teremos uma necessária e obrigatória renovação das lideranças políticas, seja pela idade dos dois principais polos, das duas principais lideranças dos polos atuais, Lula, que vai fazer 81 anos, Bolsonaro, que está à beira dos 80 anos, seja pelo surgimento mesmo de lideranças que estão sendo entrantes no cenário nacional. As pessoas que querem lutar contra essa calcificação, que querem trabalhar para construir alternativas, que querem trabalhar para construir um futuro diferente do nosso passado recente, precisam olhar para essas lideranças e precisam olhar para 2030. Desde agora, não é esperar 2030, é desde agora trabalhar por isso. É ver que nomes, que lideranças, que pessoas nos campos da democracia, e eu não estou me referindo exclusivamente ao campo progressista, eu estou falando do espectro que vai da direita à esquerda democrática, passando pelo centro. A direita é importante, a direita democrática é importante existir e ser representada assim como a esquerda democrática. Então, pensar o futuro, no caso do Brasil, no caso do cenário político, é
na minha opinião, começar a identificar lideranças que possam, desculpe o pleonasmo, possam liderar essa renovação, que possam liderar essa mudança, que possam ajudar a construir uma agenda de futuro que foque no que são os problemas reais da nossa sociedade, que encontre, a partir dessa agenda, a possibilidade de construir blocos que viabilizem políticas públicas na área da educação, da saúde, do saneamento, da sustentabilidade, da segurança pública. Não há solução para o país sem nós não enfrentarmos a questão da segurança pública com políticas públicas articuladas entre todas as forças, entre todos os entes federativos. Então, eu não tenho esperança nessa eleição de outubro de se romper a calcificação, como eu já falei várias vezes, mas nutro uma esperança muito forte de que, a partir daí, a gente pode começar a construir um cenário diferente, um futuro diferente, que rompa com essa calcificação que hoje está absolutamente presente na nossa sociedade. Então eu recomendo a coluna do Marco Aurélio Nogueira, no Jornal Estado de São Paulo. Eu vou colocar o link para que as pessoas possam acessar. Espero que vocês gostem. Depois de ler a coluna, deixem lá seus comentários, o que vocês acharam do texto, que eu reputo brilhante, como em geral são os textos do Marco Aurélio Nogueira. Siga a gente nas redes sociais, foca na estratégia com Orlando Tomé Cordeiro, se inscreva no nosso canal do YouTube e marque o sininho para receber as notificações. Um grande abraço.